Nós fizemos uma análise do relatório de impacto ambiental a partir de toda a discussão que se tem em cima de modernização das cidades e do processo de globalização. Então, tem uma orientação que busca analisar nesse contexto, vendo até que ponto quem elaborou o próprio relatório está preocupado com esse tipo de processo, né? Que é um processo que vem afetando todas as cidades. E a gente percebe isso quando analisa as áreas portuárias, as antigas redes ferroviárias que foram perdendo seu espaço, e acontece em todas as cidades do mundo. E cada uma busca a sua alternativa para tentar revitalizar essas áreas. E o Cais do Porto é um exemplo, né? Então, por isso que a gente analisou segundo esse referencial e essa preocupação. Também se fez uma análise considerando a legislação urbana, federal e municipal, para ver se ela está de acordo com o que diz a legislação, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor de Porto Alegre. Também se procurou investigar até que ponto tem preocupação o projeto com a criação de uma ambiência urbana que seja adequada para qualificar o espaço do centro, que tem uma série de deficiências e que depois eu vou apresentar, buscando qualificar a interação da população que mora ou que transita pelo centro com a orla. Então, o projeto está preocupado com essa qualificação. Também se buscou confrontar com a experiência dos atores com relação ao planejamento urbano em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma tradição de discutir, de pensar o planejamento urbano, se isso foi considerado. Tudo isso tentando dialogar com a cidade, quer dizer, com a especificidade da cidade de Porto Alegre. Bom, então a gente constata que o impacto socioeconômico do empreendimento na região e na cidade, ele não é avaliado por profissionais que tenham assim um currículo que mostre que eles têm condições de fazer essa avaliação da dinâmica cultural, econômica que Porto Alegre vem assumindo e quais são as tendências de futuro que se poderiam apresentar. Porque é um projeto grande, é um projeto complexo, então ele deveria minimamente fazer essa avaliação ou ter a preocupação com essa avaliação. O relatório também não apresenta dados sobre a evolução econômica, cultural e social de Porto Alegre e da região que ela vai impactar, inclusive o quarto distrito. O quarto distrito tem uma vizinhança com o centro histórico e já tem uma discussão sobre como revitalizar aquela área que também foi uma área industrial. O outro aspecto também que a gente fez uma crítica é o pouco tempo de dedicação na análise dos impactos socioeconômicos. Então, se destinou um pouco mais de um mês de trabalho e 0,5% do total do valor do EIA-RIMA para análise do impacto socioeconômico. Então, é muito pouco tempo para analisar esses impactos em função do conjunto de intervenções que tem no centro histórico, em termos de projetos e de ações de vários órgãos governamentais. E o EIA-RIMA também, ele dedicou apenas 6 meses de trabalho, em torno de 0,12% do valor total do empreendimento, é menos de 1%, que a gente acha que é muito pouco tempo, muito pouco estudo para um projeto desse porte, né? Isso se refletiu na forma de apresentação do EIA-RIMA, que ele parece mais uma colagem assim, de estudos que foram contratados e não passa uma ideia mais clara de qual é a proposta e como ela procura responder à atual situação em que se encontra o Cais Mauá. O que se poderia apresentar como proposta, né? A integração então do centro com o Guaíba, que é uma reivindicação antiga de Porto Alegre, né? E da convivência de toda essa população residente, jovens, idosos, infantil, com essa área que esteve fechada durante tanto tempo e sob a alegação de que ela era uma área que deveria ser cuidada através da construção do muro do Cais Mauá, né?
em função da cheia que aconteceu em 41. Só que esse isolamento que o muro, eu acho que funcionou mais como um isolamento social, ele impediu a população de frequentar, de interagir com a orla. Poderia ter se encontrado outras alternativas, tem praça ali dentro, próximo à construção do antigo frigorífico, poderia estar sendo acessado mesmo, assim como para outras atividades, como até se exercitou em alguns períodos a Feira do Livro, está sendo realizado também lá dentro, poderia ter acontecido inclusive esse ano, não aconteceu. As bienais, feiras internacionais poderiam estar acontecendo dentro dos armazéns e todo aquele espaço. Isso não aconteceu. O EARIMA, então, como eu tinha colocado, ele não faz essa reflexão sobre o que acontece nas grandes cidades e como Porto Alegre estaria buscando alternativa para evitar essa degradação dessas regiões. Então, para responder por que o shopping e as torres seriam as mais adequadas, alternativas mais adequadas para responder esse tipo de abandono, né, que o CAIS sofreu. O projeto também ele não dialoga com o plano diretor, aí a gente foi olhar o que diz a legislação, que não permitiria o tipo e a densidade construída que o projeto exige, né? E também ele não contempla nenhum tipo de acompanhamento e de participação da sociedade. Então, por ser um projeto dessa magnitude, ele poderia propor que os conselhos que existem na região de planejamento do centro, ou o conselho do plano diretor, ou outros conselhos, como o Comitê do Guaíba, que monitora as águas do Guaíba, participassem na implantação do projeto. Então isso se poderia fazer através de uma série de instrumentos esse acompanhamento. Isso não foi proposto. Outra desconexão também do projeto, essa não desconsideração, não citação dos relatórios sobre o impacto das mudanças climáticas que estão trazendo sobre as cidades. Né? Então a questão do aquecimento das regiões do país, as mudanças nos regimes de chuva. Então, essa conexão me parece que seria muito interessante, porque é um problema atual e parece que é um problema que vai se tornar cada vez mais urgente, mais preocupante. Outro aspecto que nos chamou a atenção é que a audiência pública também que foi realizada para discutir o projeto, ele, apesar de ser uma obrigação legal, ele não cumpriu com a função dele de orientar melhor e discutir alternativa com outros atores. Então, foi muita justificativa em cima dos aspectos criticados, mas não se apresenta não se dá nenhum retorno para a sociedade, para as entidades da sociedade civil que estiveram ali participando, que tipo de destinação vai se dar para aquelas propostas, para aquelas proposições. A análise que a gente fez, a gente protocolou na Secretaria do Meio Ambiente, esse relatório que fizemos, fazendo os questionamentos, mas a gente não sabe se isso vai ser considerado, então, não temos nenhuma resposta sobre isso.